Olá a todos, sejam bem-vindos ao primeiro módulo do curso Fundamentos de Cartografia e QGIS para a Gestão Territorial. Antes de entrarmos no uso do software QGIS, é importante indicar para vocês o propósito desse momento inicial. Esse módulo não é sobre a ferramenta, é sobre como nós podemos estruturar a informação espacial que nós utilizamos no cotidiano da Secretaria. Grande parte das atividades desenvolvidas aqui, como a análise de projetos, emissão de alvarás, avaliação de áreas, definição de zoneamento, depende diretamente da localização dos dados no espaço. E nesse contexto, os sistemas de informação geográfica, o SIG, como o QGIS, e de forma ainda mais fundamental, os sistemas de referência de coordenadas, que nós vamos tratar nesse primeiro módulo, são a base que garante que essas informações estejam corretamente posicionadas na superfície terrestre. Ao longo desse primeiro módulo, nós vamos trabalhar alguns pontos centrais que estruturam o uso da informação geográfica. Primeiro, nós vamos abordar os sistemas de referência de coordenadas, entendendo como localizamos qualquer elemento na superfície terrestre por meio dos conceitos de latitude, longitude, sistemas geodésicos e datum. Na sequência, nós veremos como essas informações locacionais são convertidas para a superfície plana dos mapas por meio das projeções cartográficas, com destaque para o sistema UTM, que é amplamente utilizado nas nossas aplicações técnicas. Em seguida, nós vamos tratar da representação dos dados espaciais, abordando as dimensões espaciais dos objetos geográficos e diferenciando dados vetoriais e matriciais, que constituem as duas principais estruturas utilizadas em SIG, como o QGIS. E dentro desse último tópico, nós também vamos discutir como essas informações espaciais são descritas por meio de atributos e como os dados podem ser classificados segundo diferentes níveis de mensuração, utilizando exemplos cartográficos para ilustrar essas formas de representação. É importante destacar que todos esses temas fazem parte de campos do conhecimento muito mais amplos, que são a cartografia e a ciência da informação geográfica. Cada um desses tópicos envolvem desdobramentos teóricos, metodológicos e técnicos bastante aprofundados e que influenciam diretamente a forma como nós representamos e interpretamos o nosso território. Aqui, a intenção é apresentar uma base conceitual introdutória sobre a cartografia e a ciência da informação geográfica. Mas para quem tiver interesse em se aprofundar, eu posso compartilhar algumas leituras, referências bastante interessantes sobre esse tema. Bem, o nosso ponto de partida é compreender o que é um sistema de referência de coordenadas. Na sua definição mais simples, ele é um conjunto de regras matemáticas que nós utilizamos para descrever, de forma única, a localização de qualquer ponto na superfície terrestre. E para que isso seja possível, nós utilizamos uma grade de referência formada por linhas que se cruzam em ângulos retos a 90 graus. E essas linhas, elas recebem nomes bem específicos, que são os nossos famosos paralelos e meridianos. O cruzamento entre elas permite definir coordenadas de localização na superfície terrestre conhecidas como latitude e longitude. Então, nós podemos dizer que os paralelos são linhas de latitude constante. O principal deles é o Equador, que possui latitude 0, e é o único paralelo que forma um círculo máximo ao redor da Terra. E à medida que nos aproximamos dos polos, esses paralelos eles diminuem gradualmente de tamanho. Já os meridianos, eles são linhas de longitude constante, que se estendem de polo a polo, dividindo a Terra em duas partes iguais. O meridiano de referência, de longitude 0,
é o meridiano de Greenwich, adotado por uma convenção internacional. Antes de nós seguirmos para entender como essa grade nos ajuda a identificar a localização de um ponto na superfície terrestre, nós precisamos considerar a forma geométrica mais adequada para representar o nosso planeta. Nós sabemos que a Terra é aproximadamente esférica. No entanto, Isaac Newton, em seu famoso livro Principia, de 1687, argumentou que, devido à rotação da Terra, ela não é uma esfera perfeita. Segundo ele, o formato geométrico mais preciso da Terra é o de um elipsoide de revolução, que é ligeiramente achatado nos polos e apresenta um leve abaulamento na região do Equador. Então, quando nós adotamos essa forma elipsoidal da Terra como referência, nós passamos a trabalhar com coordenadas elipsoidais, também chamadas de coordenadas geodésicas ou geográficas, que são termos que vocês podem encontrar em diferentes contextos técnicos. Bem, com esses conceitos em mente, nós já podemos entender como definimos a latitude e a longitude, considerando esse modelo mais preciso da Terra, que é o elipsoide. Vamos imaginar um ponto de interesse, que nós vamos chamar de P, localizado na superfície desse elipsoide, e que está destacado em vermelho na porção superior à direita da figura. Para definir a latitude desse ponto P, nós traçamos uma linha imaginária perpendicular à superfície, e essa linha é chamada de normal ao elipsoide. Eu representei ela em azul na figura para vocês. O ângulo formado entre essa linha e o plano do Equador é o que nós chamamos de latitude elipsoidal ou geodésica. Esse ângulo ele aparece na cor laranja na figura. A latitude ela varia de 0 a 90 graus, indo do Equador até os polos e sendo positiva no hemisfério norte e negativa no hemisfério sul. Já a longitude é definida no plano do Equador e corresponde ao ângulo que se forma entre o meridiano de Greenwich, representado em roxo na figura, e o meridiano que passa pelo nosso ponto P e que está destacado na cor azul. A longitude varia de 0 a 180 graus, sendo positiva a leste de Greenwich e negativa a oeste de Greenwich. Aqui vale destacar um ponto importante sobre os elipsoides de referência. Desde o início do século XIX, diversos elipsoides eles foram desenvolvidos para representar a forma da Terra, sendo ajustados tanto para áreas específicas quanto para uma representação mais abrangente do nosso planeta. Vamos analisar esses dois tipos de ajustes por meio das figuras A e B. Só que para isso, nós devemos considerar a relação entre duas superfícies distintas. O elipsoide, que nós já sabemos que é uma aproximação matemática regular da Terra, representado em ambas as figuras pela linha laranja, e o geoide, que representa de forma ainda mais fiel as irregularidades do nosso planeta que vão estar associadas ao seu campo gravitacional e ao nível médio dos oceanos e que pode ser visualizado nessa figura pela linha azul. Na figura A, temos um exemplo em que o elipsoide ele foi ajustado para minimizar a separação entre ele e o geoide em uma área específica representada pelo ponto M' e que está em destaque na parte inferior à direita da figura. Esse ponto, pela sua posição, poderia representar, por exemplo, a Austrália no nosso globo. No entanto, quando a gente faz esse ajuste local,
vão surgir diferenças maiores em outras regiões da Terra, como no ponto M, que está posicionado na parte superior à esquerda da figura A. Esse tipo de alinhamento do elipsoide, voltado a aumentar a precisão em uma área específica da Terra, é o que nós chamamos de dátum local. Já na figura B, nós vemos um ajuste global, em que o elipsoide ele foi configurado para distribuir melhor essas diferenças ao longo da superfície. E como resultado, a separação entre o geoide e o elipsoide ele se torna mais equilibrada entre os pontos M e M'. Um exemplo prático desse tipo de ajuste global é o WGS-84, o Sistema Geodésico Mundial de 1984, que é amplamente utilizado em sistemas de navegação por satélite e em mapas físicos e digitais. No Brasil, os nossos mapas e sistemas de georreferenciamento, eles são compatibilizados com o WGS-84 por meio do datum oficial chamado de SIRGAS 2000, que é o Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas de 2000. Antes de encerrarmos esse primeiro tópico, vale a pena trazer um exemplo prático. Se vocês abrirem o Google Maps no navegador do seu computador e clicarem com o botão direito em qualquer local da superfície do mapa, as coordenadas que vão aparecer correspondem àquele ponto na superfície terrestre. Notem também que no nosso município, as coordenadas aparecem com um sinal negativo. Isso indica que nós estamos ao sul do Equador e a oeste do meridiano de Greenwich. Essas coordenadas estão em formato geodésico, ou seja, latitude e longitude, definidas a partir do modelo elipsoidal global, que é o WGS-84. Então, refletindo sobre as coordenadas e o seu uso no nosso dia a dia, nós podemos pensar na importância delas para nos localizarmos na superfície terrestre. No entanto, a maioria das ferramentas que nós utilizamos para lidar com dados espaciais trabalha em superfícies planas e não diretamente sobre o elipsoide. Por isso, agora, nós vamos tratar do nosso segundo tópico, que são as projeções cartográficas. Pensem, por exemplo, em demandas da nossa secretaria, como medir a área de um lote, calcular distâncias ou trabalhar em projetos arquitetônicos e urbanísticos. Faz sentido nós expressarmos essas medidas em graus de latitude e longitude? Provavelmente não. Para esse tipo de aplicação, é muito mais prático nós trabalharmos no plano cartesiano, utilizando coordenadas em metros nos eixos x e y. Isso nos leva a um ponto muito importante. Para representar as coordenadas angulares de latitude e longitude em uma superfície plana de um mapa, nós precisamos realizar uma conversão. Essa conversão ela é feita por meio de fórmulas matemáticas chamadas projeções cartográficas, que nada mais são do que o processo de transformar uma posição no globo terrestre, descrita em latitude e longitude, em uma posição plana, com coordenadas cartesianas x, y. As projeções cartográficas constituem um campo bastante amplo dentro da cartografia, com diferentes tipos e classificações. Aqui, nós vamos focar em uma das projeções mais utilizadas nas aplicações técnicas da Secretaria, que é a projeção UTM. A sigla UTM significa Universal Transversa de Mercator, onde universal porque é um modelo matemático pensado para representar toda a superfície terrestre, transversa porque a projeção é construída como se nós estivéssemos envolvendo a Terra de forma transversal
perpendicular ao eixo terrestre tocando os polos, e Mercator em referência a Gerardus Mercator, o cartógrafo e matemático que desenvolveu inicialmente essa projeção. A projeção UTM divide a superfície terrestre em 60 faixas chamadas fusos. O detalhamento de um desses fusos pode ser observado na figura à direita. Nela, podemos ver que um fuso é composto por um meridiano central próprio, em azul na figura, que junto com a linha do equador em laranja, servem de referência para definir uma localização. Dentro de cada fuso, nós passamos a trabalhar com coordenadas em metros e não mais em graus, e essas coordenadas são as coordenadas E de Einstein, que indicam o deslocamento na superfície no sentido leste-oeste, e elas aparecem na porção inferior da figura em vermelho, e as coordenadas N de Northern, que indicam o deslocamento no sentido norte-sul, representadas em roxo. No eixo leste-oeste, o meridiano central recebe o valor de 500 mil metros. A partir dele, os valores aumentam para leste e diminuem para oeste. No sentido norte-sul, os valores vão variar conforme o hemisfério. No hemisfério sul, o sistema parte do valor de 10 milhões de metros no equador e os valores diminuem em direção ao sul. Já no hemisfério norte, o valor da coordenada começa em zero no equador e aumenta à medida que avançamos em direção ao polo norte. Nesse sistema, nós trabalhamos apenas com valores positivos, ou seja, não usamos valores negativos para indicar que as coordenadas estão no hemisfério sul. Assim como ocorre com as coordenadas geográficas elipsoidais que nós vimos anteriormente. Por isso, ao usar o sistema UTM, é importante sempre indicar o hemisfério, norte ou sul. Quanto aos fusos UTM no Brasil, o nosso território está distribuído entre os fusos 18 e 25, como mostra a figura na porção inferior à esquerda. O município de Uberaba está situado na transição entre os fusos 22 e 23. Então, para que nós possamos localizar corretamente um objeto na superfície terrestre utilizando esse sistema UTM, nós precisamos de 3 informações primordiais: o par de coordenadas em metros, o número do fuso e o hemisfério. Eu trago agora um exemplo prático para reconhecer essas informações em um mapa que foi elaborado na CEPLAN no contexto da revisão do Plano Diretor de Uberaba. Primeiro, observem as coordenadas distribuídas nas bordas do mapa. Na parte superior e inferior, nós temos as coordenadas do eixo leste-oeste, as coordenadas E da projeção UTM. Já nas laterais do mapa, nós temos as coordenadas do eixo norte-sul, o eixo N dessa projeção. As demais informações vão aparecer no canto inferior direito do mapa. Observem o conteúdo da caixa em vermelho, que informa que o mapa foi construído utilizando a projeção cartográfica UTM. Indicam também que os dados estão referenciados ao datum Cirgas 2000 e que esses mesmos dados apresentados estão localizados no fuso 23 no hemisfério sul. Essas informações, elas garantem que os dados no mapa estão posicionados corretamente no espaço e que eles foram construídos de forma consistente dentro de um SIG, como o QGIS. Nesse bloco final, nós vamos tratar da representação de dados espaciais, compreendendo o conceito de simbolização cartográfica, que é outro aspecto fundamental para trabalhar com dados em um SIG. A simbolização cartográfica é o processo de representar informações do mundo real
por meio de elementos gráficos em um mapa. E para que essa representação seja eficaz, é essencial que exista uma relação clara e de fácil interpretação entre o símbolo e a informação que ele deseja representar. Para selecionar os símbolos mais adequados em um mapa, nós precisamos considerar duas características essenciais do fenômeno geográfico a ser representado: a dimensão espacial, ou seja, a forma como o fenômeno ocorre no espaço, e o nível de mensuração, que indica como os dados sobre esse fenômeno eles foram coletados e classificados. Na sequência, vamos detalhar cada uma dessas características. Na dimensão espacial, os fenômenos geográficos podem ser representados em 4 formas básicas: pontual ou adimensional, que representa fenômenos localizados em um único ponto no espaço; linear ou unidimensional, que representa fenômenos que possuem extensão em uma direção predominante; areal ou bidimensional, representando os fenômenos que ocupam uma área definida; e volumétrica ou tridimensional, que representa fenômenos que possuem altura, largura e profundidade. Para visualizar essas diferentes dimensões espaciais, eu trago um outro exemplo de mapa elaborado no contexto da revisão do Plano Diretor. Esse mapa representa o Sistema Ambiental Municipal e as áreas de recuperação ambiental do nosso município. Nesse mapa, nós conseguimos identificar diferentes tipos de dimensões espaciais ocorrendo ao mesmo tempo. Os passivos ambientais aparecem representados na forma pontual, por meio dos triângulos em laranja distribuídos pelo território. A hidrografia e a malha viária aparecem representadas na forma linear, já que correspondem a elementos que se desenvolvem predominantemente em uma direção. Já os limites administrativos aparecem representados na forma areal, por meio de polígonos que ocupam áreas definidas no espaço. Percebam então que um mesmo mapa pode integrar diferentes dimensões espaciais a depender da natureza do fenômeno que está sendo representado. A dimensão volumétrica, por sua vez, tem a função de demonstrar a tridimensionalidade dos fenômenos, como neste exemplo de modelo digital de elevação, o MDE, onde nós conseguimos observar as nuances da superfície do terreno, considerando a sua altura, largura e profundidade. Essas diferentes dimensões espaciais também estão diretamente relacionadas aos dois principais modelos de dados utilizados no SIG, que são o modelo vetorial e o modelo matricial, também chamado de raster. No modelo vetorial, os fenômenos são representados por pontos, linhas e polígonos, como acabamos de ver no mapa das áreas de recuperação ambiental do município. Esse tipo de estrutura é amplamente utilizada para representar elementos discretos, ou seja, objetos que possuem limites bem definidos no espaço, como lotes, quadras, vias, a hidrografia, zoneamentos urbanos. Já no modelo matricial ou raster, o espaço é organizado em uma grade formada por células, também chamadas de pixels, e cada célula armazena um valor associado à sua posição no espaço. Esse modelo é muito utilizado para representar fenômenos contínuos, ou seja, fenômenos que variam gradualmente ao longo do espaço. Como exemplos, nós podemos citar modelos raster de relevo, em que cada pixel representa um valor de altitude, ou as imagens de satélite, em que cada célula registra valores associados
as características da superfície observada pelo sensor, e mesmo os modelos de temperatura da superfície, em que os pixels armazenam valores de temperatura. Agora, nos direcionamos ao entendimento do termo atributo, que é muito utilizado nas áreas da cartografia e do SIG, e que se refere a qualquer característica ou propriedade associada a um elemento espacial. No SIG, os atributos eles podem estar associados tanto às células raster, e nesse caso entendemos os atributos como os valores associados a cada pixel da grade matricial, quanto a feições vetoriais. E nessas feições, os atributos são as características que nós atribuímos aos pontos, linhas e polígonos. De forma geral, os arquivos vetoriais em SIG possuem uma tabela de atributos associada aos objetos espaciais representados. Essa tabela possui um conjunto de informações descritivas das feições espaciais. Por exemplo, nessa representação vetorial das unidades de conservação do Brasil, cada linha da tabela representa uma feição espacial. Nesse caso, um polígono corresponde a uma unidade de conservação representada no QGIS. Já cada coluna da tabela representa um atributo associado a essa feição, como o nome da unidade, o ano de criação, sua área, o decreto de criação, entre outros atributos utilizados para caracterizar esse objeto espacial. Por fim, nós abordaremos a segunda característica importante dos fenômenos geográficos, que é o nível de mensuração dos dados. Os dados geográficos podem ser classificados em 4 níveis de mensuração, dependendo da forma como foram coletados e organizados. Nós temos os dados nominais ou categóricos, os dados ordinais ou ordenados, os dados intervalares e os dados proporcionais ou de razão. Na prática, os dados intervalares de razão são frequentemente agrupados sob a categoria de dados numéricos, pois os métodos de representação cartográfica utilizados para ambos costumam ser muito semelhantes. Os dados nominais, também chamados de categóricos, são dados qualitativos utilizados para classificar elementos em diferentes categorias, mas sem que exista uma ordem ou hierarquia entre elas. Ou seja, as classes apenas diferenciam tipos distintos de um fenômeno, mas uma categoria não é maior ou menor do que a outra. Um exemplo bastante comum são os mapas de uso e cobertura da Terra. Nesse exemplo do projeto Map Biomas, as cores do mapa do Brasil representam diferentes classes de uso e cobertura da Terra, como floresta, pastagem, agricultura e corpos d'água. Mas percebam que não existe uma hierarquia entre essas classes. A cor verde não é maior ou mais importante ou menor ou menos importante do que a amarela ou a azul. Elas apenas representam categorias distintas de informação espacial. Os dados ordinais representam informações organizadas em uma relação hierárquica ou de intensidade. Nesse caso, nós conseguimos identificar que uma classe representa uma condição maior ou menor em relação à outra, mas sem uma diferença numérica exata entre elas. Um exemplo bastante comum são os mapas de níveis de risco, como nessa figura, que mostra as áreas suscetíveis a inundações e deslizamentos no nosso país. Observem a porção esquerda da figura, destacada pelas setas, onde aparecem as classes muito baixo, baixo, médio, alto e muito alto. Notem
que existe uma ordem entre essas classes, indicando diferentes níveis de intensidade dos fenômenos. No entanto, essas classes não representam proporções matemáticas exatas, ou seja, uma área classificada como alto risco não significa necessariamente que ela possui exatamente o dobro do risco de uma área classificada como média. As categorias representam principalmente uma hierarquia qualitativa da intensidade. Os dados intervalares possuem valores numéricos com diferenças precisas entre eles, mas com um ponto zero arbitrário, isso é, um zero que não representa a ausência absoluta da variável medida. Um exemplo clássico desse tipo de dado aparece no mapa de isotermas, como apresentado nessa imagem, em que as linhas conectam locais com a mesma temperatura. Nesse mapa, a temperatura é representada em graus Celsius, uma escala em que o valor de 0 grau não indica ausência de temperatura, mas sim um ponto de referência definido por convenção pelo congelamento da água. Por isso, embora nós possamos calcular diferenças entre os valores, nós não podemos afirmar que 20 graus Celsius representa exatamente o dobro de 10 graus Celsius, porque nesse caso o zero é arbitrário. Os dados proporcionais, também chamados de dados de razão, permitem comparações proporcionais entre os valores, porque estes sim possuem um zero absoluto, ou seja, um ponto de referência que representa a ausência total da variável medida. Isso significa que nesse tipo de dado nós podemos realizar comparações diretas de proporção. Um exemplo bastante comum desse tipo de representação são os mapas de símbolos proporcionais, como apresentado nessa imagem. Nesse mapa, o tamanho dos círculos representa a quantidade de combatentes estrangeiros em países da Ásia. Como estamos trabalhando com dados proporcionais, a relação entre o tamanho dos símbolos possui sim um significado quantitativo direto. Por exemplo, nós percebemos que a Arábia Saudita possui aproximadamente 2.500 combatentes, ou seja, cerca de 5 vezes mais combatentes estrangeiros do que o Paquistão, representado por um círculo que indica a presença de cerca de 500 combatentes. Compartilho agora com vocês o conjunto de referências utilizadas na estruturação dessa apresentação. Eu agradeço muito a atenção de vocês. Eu espero que este módulo ele tenha ajudado a esclarecer alguns dos fundamentos que estão por trás da informação geográfica que nós utilizamos no nosso dia a dia. Muito obrigada!